aprisionamento. E não é um aprisionamento físico, que a gente vai lá e amarra uma pessoa, não. É um aprisionamento consensual. Quando a gente aprisiona alguém ou alguma pessoa em que ela foi, ou que ela deixou de ser, ou quando a gente aprisiona a mãe da gente no que ela nos fez, ou que ela deixou de fazer, ou que ela não conseguiu fazer. Quando a gente deixa e a gente aprisiona uma pessoa e deixa de se relacionar com ela, com o esposo, com a esposa, né, com o companheiro de vida, com o filho, pelo que ele nos fez e que ele deixou de nos fazer. E aí, naturalmente, quando a gente tem esse sentimento, quando a gente tem essas atividades consensuais, cerebrais, que a gente manifesta esse tipo de atividade, a gente naturalmente migra para um estado de aflição. Pode ser que nesse período a gente ainda não esteja vivendo, enquanto está manifestando ali aquele ressentimento, aquela raiva, aquela dor, ou mesmo aquele ódio por aquela pessoa. Mas a gente sabe, ou mesmo que a gente não saiba, mas a gente está trabalhando aqui para que a gente reflexione isso sempre, que a gente vai migrar para um estado de aflição. Ninguém que aprisiona alguém, ou alguma pessoa, ou algum evento, e fica ali ruminando aquilo, décadas a fio, consegue viver em paz. Então a gente precisa disso. A gente precisa dar liberdade para as pessoas serem novas todos os dias. Todos os dias. E aí a gente vai conversar agora sobre as 4 etapas do caminho. E a primeira, o Pai Benedito disse que era a vagueância. Então faz muito bem um paralelo com isso que a gente conversou agora. Que quando a gente está ali aprisionando alguém, ou alguma atividade, ou algum evento, ou algo que me aconteceu lá no passado, ou que eu nem sei, mas de forma inconsciente, aquilo vem como um gatilho emocional, eu sou vagueante, eu ainda estou vagueante. Porque eu sei, eu tenho o Evangelho, se não nas mãos, eu sei da existência dele. Eu sei que ele é o nosso norte. E muitas vezes eu não procuro. E eu fico vagueando, tentando me relacionar com as pessoas através do que elas conseguem me dar. Porque eu preciso de bem-estar. Então eu me relaciono com um, eu me relaciono com o outro, eu deixo de me relacionar com aquele outro lá, porque ele me causa um pouco de desconforto, mas eu preciso de bem-estar. Se eu preciso me relacionar com as pessoas e adquirir bem-estar desses relacionamentos, é porque o bem-estar não está dentro de mim. Se o bem-estar não está dentro de mim, eu ainda não manifestei esse estado de harmonia. Então eu continuo vagueando entre as pessoas, vagueando e me buscando quem pode me oferecer alguma coisa para me deixar bem. Porque de fato eu não estou bem, por mim mesmo. Que seria, de fato, um trabalho que a gente precisa fazer. A gente não deve buscar no outro, a gente deve ter com a gente. Para ofertar para aqueles que ainda não têm, ou que não se deram conta de que precisam ainda manifestar por si só. E aí eu fico vagueando muitos anos. Nisso, eu vagueio por instituições religiosas, buscando auxílio. Eu vagueio por empregos que me deem satisfação profissional. Eu vagueio por relacionamentos. E aí eu fico me relacionando com as pessoas assim, meio que numa barganha, num comércio. Ele me dá alguma coisa, eu dou alguma coisa em troca, muitas vezes eu dou muito menos do que recebo, muitas vezes eu dou muito mais e recebo pouco, e a gente fica aí nesses ciclos de prejuízo e lucro, ainda num aspecto material. Quando eu vejo que eu estou vagueando, e quando eu me dou conta de que isso está muito cansativo, e que já se passaram muitas décadas e eu já deveria ter uma certa maturidade emocional para lidar com os meus problemas, e principalmente com as emoções que brotam desses problemas, eu começo a ser um buscador. Eu estou migrando para um estado mais evoluído espiritualmente, eu estou buscando uma energia melhor, porque eu já estou cansada de viver na aflição, porque eu sei que eu aprisiono um por certo determinado tempo, mas aquela pessoa, se não me corresponder, se não me suprir as minhas expectativas, eu troco como uma roupa que já não me serve mais. E aí eu
me cansei disso tudo e eu começo a buscar. Buscar situações em que eu posso me colocar com mais conforto, que eu possa me sentir mais acolhida. Mas ainda assim eu começo a buscar. Eu ainda preciso dessa troca. Eu ainda não estou simplesmente só entregando o que eu tenho de bom, independente do que essa pessoa vai me dar. Eu ainda preciso que ela me retribua. Porque se ela não me retribuir, eu me sinto em prejuízo. E aí essa relação já não me serve mais. Então eu vou buscar um outro ou uma outra, ou um outro grupo de pessoas em que eu consiga ainda me sentir satisfatória. Que esse grupo, ele tenha muito mais a me contribuir do que eu contribuir a ele. Quando eu canso dessas buscas, porque sim, elas são muito cansativas, e sim, elas nos desgastam, muitas vezes elas nos desmotivam. Muitas vezes a gente perde a fé na religião, a gente perde a fé nas pessoas, a gente acha que o mundo é podre, que a gente não pode confiar em ninguém, porque a gente busca, e lá, em certa determinada fase desses muitos relacionamentos, e eu não estou falando só de relacionamentos afetivos, mas num grupo em si, pai, mãe, filho, avós, família, marido, matrimônio, colegas de trabalho, colegas, irmãos de corrente, engajamentos caritativos, engajamentos assistenciais, aquele grupinho do sopão, que eu vou lá, mas eu não gosto da Beltrana, então eu viro as costas para ela porque ela me incomoda. Eu finjo que ela nem existe, eu cumprimento a outra, amo, abraço, fico louca que chega o dia para me abraçar, mas aquela outra lá não gosto. Então aquela outra eu nem quero perto de mim, mas essa aqui eu amo. Assim eu ainda estou buscando, só que isso é muito cansativo, muito desgastante. E isso ainda me gera aflição. No final do dia, eu ainda tenho um peso sobre as minhas costas. Eu ainda chego em casa, quero comer, tomar banho, dormir, e imagino que o próximo dia vai ser diferente. Mas o próximo dia ele se torna igual. E aí se passa a semana, se fecha o mês. Quando a gente vê, a gente está lá no final do ano. E nem se lembra mais dos votos que a gente fez no Réveillon passado. Porque certamente a gente não cumpriu. A gente não trabalhou para que eles se cumprissem. E a gente vai e faz novos votos. E pula 7 ondas, e usa o branco, e mentaliza coisas boas na virada do ano. Que simbolicamente é uma virada de chave. Só que a virada de chave está dentro de nós. É o nosso coração que precisa se abrir para o mundo. Então, nesse momento, eu começo a aspirar coisas novas para minha vida. Como se fosse aquele último dia lá, o 31 de dezembro. Só que todos os dias do meu ano se tornam 31 de dezembro. O Réveillon se torna o despertar da manhã, ou o despertar da noite, para quem trabalha em turno e trabalha de noite. Salvando vidas. Então, nesse momento, esse dia pontual é o melhor dia da minha vida para me fazer acontecer as boas coisas em que eu quero para mim. E eu aspiro ser melhor. E eu aspiro olhar o outro, não na individualidade que ele está ali, com aquele CPF, com aquela carinha, com aquela manifestação de horror na minha frente. Maldizendo, praguejando todas as pessoas, e aquilo me causa um torpor, um horror, um nojo, um asco daquela pessoa. Quando que, na verdade, eu deveria olhar para aquilo e imbuir aquele ser de vitalidade para que ele saia daquele horror que é a vida dele. E eu começo a aspirar. Eu começo a olhar esses seres, aquele que eu nem queria olhar para a cara e que eu gostaria de evitar que tivesse na minha vida. E eu começo a olhar para aquela pessoa e enxergar que ela é um ser humano. E que as manifestações dela se tornam muito pequenas quando a gente tem o Evangelho na mão e ele diz para mim: amai o outro como a ti mesmo. Desejai para o outro o que tu deseja para ti. Fazer para o outro o que tu faz para ti. E a gente começa a aspirar isso para nossa vida. Aspira um dia, aspira 2, não aspira no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. E aí causa aquela aflição de novo estranha, aquele estado de aprisionamento em que a gente se aprisiona. Uma consciência muito pequena, muito enferma, muito minúscula,
muito singular, muito avarenta, porque eu quero o bem-estar para mim, mas olha, bem feito para aquele outro. Eu avisei que ele ia se dar mal. Quando na verdade a gente deveria estar indo lá e pelo menos oferecendo uma oração. E aí nisso, eu de fato, por muito aspirar no sentido de desejar, sinônimo, eu me torno de fato um praticante. E aí onde quer que eu esteja, eu estou bem. A minha energia está boa. A fulana praguejando ou a outra elogiando, abençoando alguém, se tornam uma pessoa só, em que uma é lúcida e a outra é ignorante. Não é ignorante no sentido desse sentido pejorativo que a gente fala muito para as pessoas, tu é uma ignorante. Não, no sentido de ignorar conhecimento. Enquanto uma é lúcida, no sentido de iluminada, de olhar iluminado, de olhar claro, a outra é ignorante, no sentido de não enxergar nada na frente dos olhos. Simplesmente tatear o próprio umbigo. É como se uma estivesse num sábado ensolarado, como a gente teve hoje, e a outra, no mesmo horário, estivesse dentro de um quarto escuro, com janelas fechadas, com cortinas blackout, e não quisesse enxergar o mundo. Uma está dentro do oco do quarto dela, fechado há meses, mofo nas paredes. A outra está em céu aberto, recebendo a luminosidade do sol. Quem é que a gente pode, num momento de caridade no sentido de olhar para alguém e manifestar amor incondicional, para qual dessas duas a gente desejaria salvar? Se colocando, inclusive, no lugar da pessoa que gerou ela, da sua mãe. A que está imbuída no quarto escuro, né? É óbvio. Porque eu tenho certeza que a gente não gostaria de ver a pessoa que a gente mais ama no mundo, a nossa pessoa preferida no mundo, porque sim, nós ainda estamos num estado de consciência que a gente tem pessoas preferidas. Sim, a gente tem que ser honesto com a gente. A gente ainda não está num estado saudável de existência, luminoso de existência, em que todas as pessoas do mundo são as nossas pessoas preferidas. A gente ainda escolhe o lado da mesa que a gente quer sentar. Mas numa situação dessas, essa do quarto escuro, se a gente fosse a mãe dela, se ela fosse a pessoa que a gente mais ama no mundo, era essa que a gente ia enfiar o pé na porta para tentar arrancar ela de lá. Nesse momento em que a gente olha a dor do outro e esquece da nossa, em que a dor do outro, por mais miserável, infinitamente pequena que seja, ela ainda é uma dor em que a gente vai olhar e vai ajudar, esquecendo muitas vezes de nós, da nossa dor, e que a gente não se coloca como prioridade. Nesse momento a gente é um aspirante à prática. A prática da manifestação do amor. Agora, não mais aquele amor de homem para homem, que Jesus Cristo nos disse, amai o próximo como a ti mesmo. Não, não é mais esse amor. Porque muitas vezes a gente nem sabe se amar. A gente não se cuida. A gente não olha o dia ensolarado e agradece o sol que está no céu. Vamos ser sinceros. Quem é que hoje olhou para o céu e agradeceu? Do sol estar lá. Então uma. Quem mais? Sinceridade. Quem mais aqui dentro olhou para o céu hoje de manhã e disse assim, obrigada, Deus, por esse sol tá me iluminando? Não, né? Uma. Eu agradeci, eu estava pegando. Duas. Mas eu garanto que num dia de chuvarada, raio, trovão, cidade alagada, a gente acorda e diz, que droga, que dia horroroso, e eu tenho que sair. Ou, pior ainda, é minha folga e tá chovendo. Sinceramente,
Te garanto que as duas não iriam falar, mas todos nós falaríamos. Porque a gente está acostumado a reclamar da vida. E isso virou automatismo. E quando uma coisa dessas se automatiza, ela vira um padrão. E que a gente nem se dá mais conta. Porque ela vira um padrão para tudo. Inclusive para o relacionamento. Eu, como mãe, eu digo para vocês, não só como mãe, mas como mãe e como esposa. Meu esposo não tá aqui, né, nesse momento, então finjam que não sabe. A gente faz o almoço, e se o almoço tá bom, ninguém fala nada. Eles comem ali, naquela rapidez. Mas quando tá com uma gotinha de sal a mais, filho, filha, neto, mãe, avô, o que for, abre um bocão desse tamanho para dizer, podia ter um pouquinho menos de tempero. É um padrão. É o mesmo padrão daquela que olha para o céu, para o sol e não agradece. É o mesmo padrão. E é esse tipo de padrão que quando a gente é vagueante, a gente está imbuído na ignorância, a gente está dentro do quarto escuro, a gente não se dá conta. E a gente começa a migrar para tentar sair daquela aflição, porque não tem jeito da gente viver assim. E a gente vai evoluindo. Do quarto para a sala, da sala para abrir a janela, para agradecer o raio do sol, ou para agradecer as gotas de orvalho, ou para agradecer a chuva, que nos dá condição de termos o alimento. A gente aspira, começa a olhar para os outros, enxergar que os outros também são sementes e também brotam, e também muitas vezes eles são tóxicos, eles têm espinhos e nos machucam, mas também eles florescem e a gente se agracia com aquele botão de rosa desabrochando. E a gente deseja conviver mais com esse tipo de ambiência. E a gente começa a praticar isso até para aquele que a gente não gosta. Então essas são as 4 etapas do caminho. E aí eu convido a gente a fazer uma reflexão íntima e não precisa falar. Em que etapa que eu tô? Eu sou vagueante? Eu sou buscador? Eu sou aspirante? Ou eu sou praticante? Que etapa que eu tô? E isso a gente não faz só na nossa vida, no nosso cotidiano. A gente também usa esse padrão, o padrão que a gente estabelece para a nossa vida, para todos os relacionamentos, enfim, inclusive com os nossos animais de estimação. Então, essa reflexão da noite, eu convido os meus irmãos, que tenho certeza também gostariam de falar. Eu me lembrei de 2 coisas, na verdade, já que da primeira, quando tu falou da função do cara estar vagueante ali, a função do vagueante, eu me lembrei do mito da caverna. Ótimo. Bem lá de antes de Cristo ainda, né? Platão já tinha escrito o mito da caverna, né? Claro, uma história de um mito antigo, né? Que é justamente o cara tá lá dentro da caverna e ele não enxerga, ele vê a luz lá, ele desenha na parede e aí a partir dali eu não vou lembrar exatamente como que é, mas um sai dali e aí fala pra eles que eles estão dentro de uma caverna, que existe um sol gigante lá fora. Aí ele volta e tem pessoas que ele não convence, que as pessoas continuam vagueando ali dentro, né? E, bom, só esse parênteses assim. E a outra coisa que eu me lembrei foi como se fosse um segmento desses quatro princípios, eu me lembrei também do nosso retiro dos compromissos toltecas, que pra mim me pareceu encaixar como uma sequência disso, né? Eu até peguei na internet para não falar bobagem quais eram os compromissos, né? E a gente, os 4 compromissos toltecas lá que o irmão Lúcio tinha feito no retiro, que o primeiro era seja impecável com a sua palavra, o segundo não leve nada pro lado pessoal, o terceiro não tire as próprias conclusões próprias, e o quarto é sempre de melhor de si. É perfeito, a gente não tinha combinado, o pessoal vai acreditar que a gente combinou, eles janela, para agradecer o raio do sol, ou para agradecer as gotas de orvalho, ou para agradecer a chuva, que nos dá condição de termos o alimento. A gente aspira, começa a olhar para os outros, enxergar que os outros também são sementes e também brotam,
E também muitas vezes eles são tóxicos, eles têm espinhos e nos machucam, mas também eles florescem e a gente se agracia com aquele botão de rosa desabrochando. E a gente deseja conviver mais com esse tipo de ambiência. E a gente começa a praticar isso até para aquele que a gente não gosta. Então essas são as 4 etapas do caminho. E aí eu convido a gente a fazer uma reflexão íntima e não precisa falar. Em que etapa que eu tô? Eu sou vagueante? Eu sou buscador? Eu sou aspirante? Ou eu sou praticante? Que etapa que eu tô? E isso a gente não faz só na nossa vida, no nosso cotidiano. A gente também usa esse padrão, o padrão que a gente estabelece para a nossa vida, para todos os relacionamentos, enfim, inclusive com os nossos animais de estimação. Então, essa reflexão da noite, eu convido os meus irmãos, que eu tenho certeza também gostariam de falar. Eu me lembrei de 2 coisas, na verdade, Jaque. Da primeira, quando tu falou da função do cara estar vagueante ali, a função do vagueante, eu me lembrei do mito da caverna. Ótimo. Bem lá de antes de Cristo ainda, né? Platão já tinha escrito o mito da caverna, né? Claro, uma história, um mito antigo, né? Que é justamente o cara tá lá dentro da caverna e ele não enxerga, ele vê a luz lá, ele desenha na parede e aí a partir dali eu não vou me lembrar exatamente como que é, mas um sai dali e aí fala pra eles que eles estão dentro de uma caverna, que existe um sol gigante lá fora, aí ele volta e tem pessoas que ele não convence, que as pessoas continuam vagueando ali dentro, né? E, bom, só esse parênteses assim. E a outra coisa que eu me lembrei foi como se fosse um segmento desses quatro princípios, eu me lembrei também do nosso retiro dos compromissos toltecas, que pra mim me pareceu encaixar como uma sequência disso, né? Eu até peguei na internet para não falar bobagem quais eram os compromissos, né? E a gente, os 4 compromissos toltecas lá que o Lúcio tinha feito no retiro, que o primeiro era seja impecável com a sua palavra, o segundo não leve nada pro lado pessoal, o terceiro, não tire as próprias conclusões próprias. E o 4 é sempre dê o melhor de si. É perfeito, a gente não tinha combinado. O pessoal vai acreditar que a gente combinou. Os 4 testemunhos com as 4 etapas. A gente não tinha combinado isso. Para ver como a gente está interagindo entre nós. Isso é fantástico. O mito da caverna, como tu mencionou, ele é extremamente importante. Até inclusive para esse momento que a gente está aqui conversando. Porque dentro do mito da caverna, quem não leu é o livro da República, o livro. E essa é um capítulo em que ele descreve uma caverna, um muro, uma fogueira dentro da caverna e que ela faz sombra. E essas sombras, quem faz essas sombras, são pessoas que querem influenciar pessoas que estão lá dentro aprisionadas, acorrentadas. Então a gente mexe, alimenta o fogo da fogueira e faz ali as caricaturas, né? Aí ele fazia monstro, ele fazia bicho, ele fazia, enfim. E eles alimentavam o medo das pessoas. Porque elas estavam dentro de uma caverna, sem iluminação natural, era a fogueira, que era uma iluminação artificial, que alimentava o medo. E esse medo aprisionava as pessoas para nunca quererem sair fora da caverna. Mas numa determinada data, um se desacorrentou e subiu. Era uma subida íngreme, então era muito difícil de subir, se machucou todo. Quando ele subiu, ele venceu esse obstáculo, ele saiu da caverna, ele viu que existia uma iluminação natural. E faz todo sentido, porque eu dei o exemplo do quarto. Faz todo sentido. Eu não fui inteligente para dar o exemplo da caverna. E aí ele saiu da caverna e viu que existia uma iluminação natural. E viu que aqueles personagens que eram alimentados, faziam sombra na parede e alimentavam o medo daquelas pessoas que estavam todas acorrentadas ali. Ele viu que aquilo não existia. Era pura fantasia. Inclusive maldade. De seres que tentavam aprisionar uns aos outros. E é o que ele fez? Bom, ele já tinha vencido o obstáculo dele. Ele já tinha galgado o caminho dele. Com muita dificuldade, diga-se de passagem. E ele chegou lá, fora da caverna.
E ele estava, obviamente, ele era uma pessoa forte. Porque ele conseguiu vencer o medo, as correntes, a subida pelo esforço dele, e ele já estava lá. Era só ele viver a vida dele. O que ele fez? Ele voltou. E contou para todo mundo que aquilo tudo era uma grande ilusão. E que as pessoas precisavam sair da sua zona de conforto, do seu aprisionamento pelo medo, para poder, de fato, se alimentar, se nutrir. Então, 2 fogos, um artificial, alimentando o medo, que a gente pode também falar, metaforicamente, com as nossas paixões da terra. É a nossa blusa nova que brilha, é a nossa calça nova que brilha, é o nosso carro novo que brilha, é a nossa casa nova que brilha. Quanto tempo isso brilha? O quanto que a gente vai alimentando. Ah, a calça já não está tão boa, o sapato aquele que eu queria há muitos meses, parcelei em 10 vezes. Quando chegar na terceira prestação, ele já nem brilha tanto. Eu preciso alimentar de novo, eu vou lá e faço uma outra compra. Esse aí é o fogo artificial. O fogo, de fato, que alimenta o meu estado evolutivo é o natural. É o de fora da minha zona de conforto. Quando eu saí de fato da minha zona de conforto e que eu parei de me relacionar com as pessoas por barganha, pelo que ela pode me dar. Porque ela só vale pra mim se ela me der. Se ela não me der nada, ela não vale nada. Esse é o fogo natural que ilumina a minha vista. E quando eu vejo isso tudo, eu tô tão sozinha, tô tão solitária, que eu desço para soltar mais pessoas, para falar para elas, para que a gente seja um grupo muito maior. E que a gente consiga, dentro desse nosso ambiente novo, falar a mesma linguagem. Porque senão a gente fica que nem a Torre de Babel. Cada um fala um idioma e ninguém consegue se relacionar. Não há diálogo, só há monólogo. Eu falo uma língua, tu fala outra. E quantas vezes a gente é assim dentro da nossa família? Que a gente está louco que chegue um dia, de terreiro principalmente, para a gente vir para cá e todo mundo falar a mesma linguagem. Quando isso acontece, a gente se sente realmente em família. Mesmo não tendo o mesmo sangue. Raro, aqui a gente tem o mesmo sangue. Mas mesmo não tendo. Por quê? Porque a gente fala a mesma linguagem. A linguagem do amor. A linguagem da lucidez. A linguagem de dizer, sai daí, que esse não é o lugar apropriado para ti. O medo está te aprisionando, sai dessa escuridão. Permite que a luz penetre na tua treva interna. E aí é o mito da caverna, muito bem lembrado. Yas, quer falar alguma coisa? Não, só o que eu ia complementar é que a caminhada ela não é linear. Por mais que a gente tenha 4 passos no caminho, como a Jaque disse, é muito comum a gente perambular entre eles. E é por isso que a última etapa, que seria praticante, como o próprio nome diz, precisa de prática, precisa de trabalho, precisa de empenho. Porque sem isso a gente tem uma tendência natural, pelo mundo onde a gente vive, a regredir e deixar de ser um praticante. E uma outra coisa que eu ia dizer é que em relação às aflições que você estava falando, que a gente só se liberta daquilo que a gente ama. O que a gente não ama, a gente na verdade se aprisiona. Porque aquilo fica sempre na nossa mente, sempre no nosso campo mental, aquela energia ruim, negativa. Às vezes a gente lembra mais das pessoas que a gente não gosta do que das pessoas que a gente gosta, porque elas ficam muito mais presentes na nossa vida, justamente porque a gente está aprisionando elas. Então, a partir do momento que tu liberta isso, que tu te liberta daquilo, e tu consegue amar aquela pessoa com todos os defeitos que ela tem e que tu também tem, porque tu passa a ver que o que surge nela surge também em ti, afinal de contas todos nós somos iguais, a gente se liberta. Então, observem se as pessoas que vocês têm mais dificuldade de relação não estão mais próximas do mental de vocês, dando mais trabalho para a mente de vocês do que as pessoas que vocês amam. É só isso.
Alguém, um irmão, gostaria de contribuir? Tem mais? Algum irmão gostaria de contribuir? Não? Nenhum mais?